Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina Educação Cristã e Ensino Religioso. Hoje nós vamos tratar a respeito da unidade 3. A unidade 3 fala sobre o seguinte tópico: o que ensina Romanos capítulo 12 e versículo 7. Uma palavra aos professores. Nós já vimos a unidade 1, que fala a respeito do significado da educação e as bases da educação. Nós já vimos a unidade 2, que fala a respeito do poder da palavra de Deus. E neste momento nós vamos iniciar a unidade 3, que é a respeito do professor. Uma palavra aos professores. Lembrando que é importante, é fundamental que você leia o livro, que você faça as suas anotações, que você venha assistir todas as aulas conceituais, ok? Vamos então dar início à nossa aula 3. Objetivos de aprendizagem. Compreender em que consiste a dignidade pessoal de quem ensina, aprender sobre em que consiste a vocação do educador cristão, estabelecer as principais responsabilidades do educador cristão, relacionar o papel da educação com a condição espiritual da humanidade, estudar o perfil de Cristo como modelo para o educador. Também nós veremos nesta unidade sobre os seguintes tópicos: o educador cristão e sua vocação, dignidade pessoal, fidelidade doutrinária, consciência e assunção da sua vocação, prepara sucessores, aprende de Cristo, o mestre por excelência, a educação cristã e a depravação total. Antes de nós entrarmos na introdução, vamos analisar a temática do nosso tópico. O que ensina? Romanos 12, verso 7. O que ensina deve fazer com esmero, com zelo, com dedicação. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma é a grande carta das epístolas paulinas. Na carta aos Romanos, nós vamos encontrar a maturidade cristã, bíblica e teológica do apóstolo Paulo. Esta carta contém 16 capítulos e ela tem um contexto histórico muito interessante. O apóstolo Paulo estava em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto e ele escreve esta carta para a igreja de Roma. Carta esta que é levada da cidade de Corinto para a cidade de Roma através da diaconisa Febe. Carta esta que foi escrita enquanto o apóstolo Paulo ditava através de Terço. Terço que vai escrever esta carta enquanto o apóstolo Paulo ditava. Esta carta é conhecida como uma mini teologia sistemática. Nela você vai encontrar todas as doutrinas bíblicas da teologia sistemática. Você encontra bibliologia, a doutrina da Bíblia, você encontra teontologia, o estudo sobre Deus, você também vai encontrar cristologia, a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, hamartiologia, a doutrina do pecado, eclesiologia, a doutrina da igreja, antropologia, a doutrina do homem e também escatologia, a doutrina das últimas coisas. Eu recomendo a você, estudante de teologia, que você venha mergulhar na carta aos Romanos. Grandes teólogos fizeram ensaios, livros, textos, publicações a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Que você venha mergulhar nesta carta. Esta carta foi fundamental na conversão de Agostinho. Agostinho, no século IV depois de Cristo, ele vai estar dentro da casa e vai passar uma criança pelo lado de fora e esta criança vai gritar: tome e lê, tome e lê.
e ele pega a Bíblia e ele vai abrir na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma e ele vai se converter a Cristo. Esta mesma carta também vai ser usada pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, para convencer Lutero, Martinho Lutero, a respeito da justificação pela fé. Portanto, esta carta é magnífica. João Calvino fez excelentes comentários sobre esta carta e eu recomendo a você, não deixe de mergulhar nestes 16 capítulos, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Pois bem, introdução. Vamos analisar aqui na introdução. Mira na tela, preste atenção no que nós vamos ler neste momento. A partir de agora, nosso foco será o próprio educador. É de suma relevância que tenhamos bons professores, que sejam exemplos dentro e fora de sala de aula. Quando o assunto é educação cristã, torna-se ainda mais importante considerar a coerência entre o que ensinamos e o que vivemos. Afinal, trata-se de uma autoridade também espiritual. O educador cristão tem em suas mãos uma grande oportunidade de auxiliar seus alunos a compreenderem as insondáveis riquezas do Evangelho. Pois bem, o educador cristão, ele tem a convicção de sua vocação. Ele sabe que antes de nascer o desejo no seu coração de ser um professor, de ser um mestre, ele sabe que ele foi vocacionado por Deus. Ele foi chamado pelo Senhor. Sendo assim, o educador é aquele que tem a convicção de sua vocação. E o educador cristão é aquele que ensina através do conteúdo, através da fala, e também é aquele que ensina através do exemplo, através da sua vida. Portanto, você que é um educador, você que deseja ser um educador, que você venha ter a convicção da sua chamada, a convicção de que você foi vocacionado e que você venha fazer com zelo, com dedicação e que você também venha viver aquilo que você for ensinar, que você venha colocar em prática aquilo que você transmite. Pois bem, há uma frase que é muito interessante sobre o testemunho cristão. Os ímpios, aqueles que não são cristãos, eles não leem os 4 evangelhos. Não, eles leem o 5º evangelho. E qual é o 5º evangelho? A minha vida, a sua vida, o meu testemunho, o seu testemunho. E dentro da sala de aula não é diferente. Os alunos estão prestando atenção naquilo que falamos e os alunos também estão prestando atenção naquilo que fazemos. Se você, como professor, dentro da área da academia, você exigir certas leituras, você exigir certas dedicações, e o aluno perceber que você mesmo não leu, que você mesmo não se dedicou, que você mesmo não percorreu aquele caminho, logo, as suas palavras não serão eficazes. Eles não vão acatar. Bom, a respeito de viver a palavra de Deus, a tônica é maior. Por quê? Quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos as lições da vida cristã, nós devemos ser o primeiro, como aquele que há de vivenciar e mostrar na prática tais lições, ok? Então você que é um educador e você que pretende ser um educador, que você venha viver aquilo que você ensina, que você venha colocar em prática aquilo que você ensina. Eu me lembro muito bem a respeito da aula de homilética que eu fiz no seminário alguns anos atrás. E nós estávamos discutindo entre os colegas a respeito de viver o que prega, de viver aquilo que nós vamos à frente da membresia e ali entregamos a pregação, a homilia. E um colega me disse algo muito interessante. Ele me disse: Anderson, eu procuro primeiro viver a palavra que eu vou pregar, para depois pregar. Para que eu tenha autoridade. Eu procuro primeiro viver tais verdades, para depois pregar tais verdades. É muito interessante.
Por quê? Ele procurava colocar em prática no seu dia a dia as verdades bíblicas que ele iria pregar, para depois ministrar ao coração de seus ouvintes. Tanto na pregação quanto no ensino, o educador, o pregador, deve viver aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. O educador cristão e sua vocação. Neste momento, o nosso propósito é analisar o texto de Atos 20, do versículo 17 ao 35, estudando o comportamento do apóstolo Paulo como mestre, sob o título O que ensina. Assim procedendo, podemos observar que aquele que ensina deve ter algumas características. Pois bem, o apóstolo Paulo é o nosso grande exemplo. Paulo, o apóstolo da graça. Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento. Paulo, aquele que foi responsável em sistematizar as doutrinas bíblicas teológicas a partir do Novo Testamento. Ele que esboçou em suas 13 cartas as principais doutrinas teológicas. Pois bem, vamos aprender com ele, com o apóstolo Paulo, sobre as marcas de um educador cristão, a partir de Atos 20. Em Atos 20, a partir do versículo 17, Paulo vai estar na cidade de Mileto e Paulo pede para chamar os presbíteros da cidade de Éfeso. Os presbíteros da cidade de Éfeso, eles saem de sua cidade e vão até Mileto. E ali em Mileto, Paulo faz um discurso impressionante. Um discurso que tem um tom pastoral. Um discurso que tem um tom pastoral. Eu te recomendo a ler onde você estiver, quando você ter um tempo livre, a respeito do texto Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao 35. Muito interessante. Você que é pastor, você que é líder, você que tem um ministério no âmbito eclesiástico, você que não tem um ministério no âmbito eclesiástico, mas lidera a sua empresa, lidera a sua profissão como encarregado, enfim. Neste texto nós encontramos lições fantásticas. Eu recomendo a vocês. Vamos ver as marcas de um educador cristão a partir da vida do apóstolo Paulo? Vejamos. A primeira marca se chama dignidade pessoal. Atos capítulo 20 e o versículo 31. Os efésios haviam convivido de forma intensiva com Paulo durante 3 anos. Atos 20, versículo 31. Por isso, eles o conheciam bem, sabiam de suas palavras e testemunho. O fato de Paulo trazer à baila o seu passado de relacionamento fraterno com a igreja de Éfeso revela uma vida digna. Ele não tinha do que se envergonhar ou tentar apagar a lembrança de seus irmãos. Isto porque Paulo era um homem honrado, que sempre soube se portar com dignidade. Sobre o seu testemunho, você é aquele que fala através das palavras e também através do testemunho? Olha que interessante, Paulo vai dizer, eu estive no meio de vocês durante 3 anos e vocês viram a forma como eu me comportei. Paulo, ele vai lançar a autoridade de sua vida, de sua teologia, de seu ministério, em cima de suas palavras e também em cima de seu testemunho. É muito interessante. Portanto, o educador cristão é aquele que deve ter dignidade pessoal. Vejamos. Dentro deste tópico, a dignidade pessoal, podemos ver que Paulo revelou a sua dignidade pessoal tendo algumas autoridades. Primeiro, a autoridade moral. A autoridade moral de Paulo, como mestre, se alicerçava sobre alguns pilares. Pois bem, Paulo vai apresentar as suas autoridades. Autoridades estas que vão sustentar a sua dignidade pessoal. A primeira autoridade é a autoridade moral.
E a sua autoridade moral se pautava também em outros pilares, em outros alicerces. Vejamos. A autoridade moral se alicerçava no primeiro pilar, crer no que ensina. Paulo foi um homem que acreditava piamente naquilo que ele ensinava. A dignidade pessoal do professor é evidenciada aqui. É preciso que ele creia no que está ensinando. Se eu ensino o que não creio, a minha atitude é imoral. Estou sendo desonesto. É muito interessante. Seja pregador, seja aquele que é líder de uma célula, de um ministério, de um trabalho eclesiástico, seja educador, seja professor, enfim. É fundamental que você creia, acredite piamente naquilo que você ensina, naquilo que você ministra, naquilo que você prega. Ainda mais nós que fazemos parte do curso de teologia e nós tratamos não somente de assuntos intelectuais, não. Nós tratamos de questões eternas, de verdades eternas. E é fundamental que venhamos crer naquilo que ensinamos, que venhamos crer naquilo que pregamos, que venhamos crer naquilo que lemos na Bíblia Sagrada. E eu lhe pergunto, eu quero mexer com você, você que está me ouvindo neste momento, eu quero mexer com você. Você acredita piamente naquilo que você lê na Bíblia Sagrada? Naquilo que você ensina através da Bíblia? Naquilo que você ministra, homilia, pregação, através da Bíblia? Que você venha crer naquilo que você ensina. Porque os nossos alunos, eles vão se atentar em nossas palavras. Eles vão. Mas eles vão se atentar mais ainda no nosso comportamento, no nosso modo de viver, nas nossas obras, e que possamos crer naquilo que ensinamos. A autoridade moral do apóstolo Paulo, além de estar alicerçada naquilo que ele acreditava, conforme ensinava, também estava alicerçado no seguinte pilar: viver o que ensina. Crer no que ensinamos é eficiente, mas não suficiente. É preciso que procuremos viver o que ensinamos. O conhecimento intelectual da verdade, sem sua aplicação, só aumenta a nossa culpa diante de tal omissão. O descaso para com o que cremos, no sentido de não buscar harmonizar a nossa conduta com o que ensinamos, é primariamente uma questão ética. É interessante este tópico, a questão do conhecimento, explicação e a aplicação. Bom, aqui eu quero fazer uma ressalva. Você que ensina, você que expõe o texto, você que dá uma palavra, uma saudação, é muito interessante que você venha se atentar a duas questões. Primeiro, explicação. Explique o texto. Explique com clareza, com profundidade, com conhecimento do texto. E não deixe de fazer a segunda parte, a aplicação. Aplique. Lança o texto, as verdades do texto na vida do seu ouvinte, na vida de seus alunos. Por quê? É na aplicação que eles vão se identificar. É na aplicação que eles vão reconhecer melhor as lições do texto. Portanto, quando você explica e não aplica, você está fazendo um aborto das verdades bíblicas. É fundamental que você venha explicar o texto, o conteúdo, a mensagem e também aplicar, lançar as verdades na vida do outro. E eu quero te motivar e te persuadir a fazer a aplicação no Espírito. Conte com o Espírito Santo. Conte com a iluminação divina. Conte com a graça de Deus nas suas aplicações. E você será eficaz na sua aula, na sua pregação, nos seus estudos, no seu encontro, no seu trabalho eclesiástico. Pois bem,
Vamos continuar. Paulo também pautava a sua dignidade pessoal, além da autoridade moral, ele pautava a sua dignidade pessoal na autoridade espiritual. E a sua autoridade espiritual estava pautada no estudo das Escrituras. Considerando que Deus age por intermédio da Escritura, o estudo sério e sistemático da palavra é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Obviamente, não será a leitura mecânica da Bíblia que nos fará amadurecer em nossa fé em Deus. Há homens que possivelmente conheçam a Bíblia melhor do que nós, sabendo passagens de memória, distinguindo bem os períodos históricos, enfim, mas não conhecem o Deus da palavra. O conhecimento de Deus e de sua palavra evidencia-se pela prática da palavra. É muito interessante nós ressaltar que há diversas leituras da Bíblia. Tem a leitura devocional, que você lê a Bíblia para Deus falar ao seu coração. Tem a leitura homilética, que você prepara um sermão, uma homilia a partir daquela leitura. Ocorre muito na vida de um ministro, de um pregador, de um pastor, de um líder que vá à Bíblia para preparar um sermão. É conhecido como uma leitura homilética. Além da leitura devocional, além da leitura homilética, tem a leitura acadêmica. Você vai fazer uma análise das línguas originais, você vai buscar mais informações nos comentários, você vai fazer uma exegese, você vai fazer uma hermenêutica do texto. É uma leitura acadêmica. Mas além da leitura devocional, que é importante, todos os cristãos devem fazer, além da leitura homilética, que é importante na vida de um ministro, além da leitura acadêmica, que você, como aluno de teologia, é chamado a fazer, é preparado, é ensinado, é educado a fazer, tem também a leitura mecânica. A leitura mecânica é fazer uma análise fria, é não fazer uma análise com o autor do texto, é não conhecer o autor do texto, que no caso é o nosso Deus. Portanto, que nós venhamos fazer sim uma leitura devocional, uma leitura homilética, uma leitura acadêmica, e que não venhamos cair em uma leitura mecânica, uma leitura fria, sem ter o contato com o Deus da palavra. Nada melhor do que conhecer um livro, nada melhor do que conhecer o autor do livro. Que você venha conhecer tanto o livro quanto o autor do livro. Conheça a Bíblia Sagrada e tenha relacionamento, comunhão com Deus. Ok? Vamos dar continuidade. A palavra do Espírito é eficaz no propósito de santificação estabelecido por Deus. Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, Tessalonicenses. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, é que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Segundo tópico que vai embasar a autoridade espiritual do apóstolo Paulo em relação à sua dignidade é a assiduidade aos cultos, ou seja, a frequência na igreja local. No culto público, nós exercitamos o sacerdócio universal dos crentes, que é o ponto central da teologia de Lutero. Lutero, no século XVI, na Reforma Protestante, vai trabalhar muito bem esta questão, o sacerdócio universal dos crentes. Bom, da seguinte forma, no culto público nós exercitamos o sacerdócio universal dos crentes. Da seguinte maneira: primeiro, falamos com Deus, expressando a nossa fé por meio dos cânticos, das orações, das ofertas e dos credos. Segundo, ouvimos e somos alimentados pela palavra de Deus, a qual é lida e exposta.
Terceiro, compartilhamos a nossa fé por intermédio do testemunho uníssono daquilo que cremos e que Deus tem feito. Pois bem, é importante nós termos compromisso com a igreja local. Não deixe de ter compromisso com a igreja local. Não há igreja perfeita. E eu quero te dar uma recomendação. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque você vai estragá-la. Nós somos imperfeitos. Não há igreja perfeita. Porém, esta igreja imperfeita é a igreja de Cristo. É a igreja do Senhor. E devemos ter compromisso com a igreja local. Não se torne mais um desigrejado. Não se torne mais um que não vai ter compromisso com a igreja local. Que você não deixe de ter compromisso com a igreja local. Porque no culto público, você vai adorar a Deus, você vai ouvir a palavra do Senhor e você vai compartilhar. Você vai exercer o seu ministério e na comunidade cristã você vai ser útil para Deus e útil para a membresia, para os seus irmãos da mesma fé. Vamos dar continuidade. Vejamos. Por isso, já no Novo Testamento, aqueles que eram tentados a se ausentarem do culto por motivos irrelevantes, o escritor da Epístola aos Hebreus exortava. Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pois bem, a autoridade espiritual do apóstolo Paulo estava pautado no seu conhecimento das Escrituras, estava pautado na sua frequência ao culto público e também estava pautado na sua comunhão por meio da oração. A despedida de Paulo em Mileto foi marcada por uma oração sincera e emocionada. Atos capítulo 20, versículo 36 ao 38. É importante que você, como estudante de teologia, você que é estudante da Bíblia Sagrada, que você não venha deixar de orar. É fundamental o conhecimento da palavra e é fundamental percorrer o caminho da oração. Que você possa conhecer a Bíblia, a teologia, os fundamentos teológicos e que você também venha conhecer o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus do cristianismo. Que você possa ler e orar. Vamos dar continuidade. A autoridade intelectual. Paulo é aquele que tinha autoridade moral, autoridade espiritual e também autoridade intelectual. A competência do mestre também evidencia a sua dignidade pessoal. A competência se desenvolve à medida que realizamos as nossas tarefas com integridade. Há professores que não preparam as suas aulas devidamente, querendo ter apenas o título de professor e mestre, não fazendo jus, contudo, à sua função. Porém, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu sempre dou uma dica aos meus alunos em sala de aula. Eu falo a eles, você que vai expor um texto bíblico, leia no mínimo 60 vezes. Ler 60 vezes o mesmo texto, para que você venha entrar no texto e o texto entrar em você. Para que você não venha fazer uma exposição do texto, ou da lição da escola bíblica dominical, ou a transmissão de um estudo bíblico, sem o domínio daquele conteúdo, sem o domínio daquele conhecimento. Pois bem, é fundamental que você, como professor, futuro educador, que você venha ter autoridade moral, autoridade espiritual e autoridade intelectual. Eu tive um professor no seminário que ele sempre dizia assim, o líder, o pastor, o pregador, aquele que é envolvido com a teologia e com a igreja local, ele deve ter uma biblioteca no valor do seu carro. Ele deve ter uma biblioteca no valor do seu carro.
Isso significa o quê? Que nós devemos investir em livros. Nós devemos ter um vasto conhecimento bíblico da Bíblia e um vasto conhecimento intelectual da teologia. Que você, como aluno de teologia, estudante de teologia, que você venha ler, sim, a Bíblia, um vasto conhecimento bíblico, e que você venha ter também um vasto conhecimento teológico. Invista na sua biblioteca. Qual é o valor da sua biblioteca? É o valor do seu carro? É o valor da sua casa? É o valor do seu apartamento? Qual é o valor da sua biblioteca? Invista em livros, adquira livros e leia. E leia, e leia muito. Lembrando que o nosso livro-texto foi preparado pelo professor Hermiston, que é uma grande referência na teologia. É um homem de muita leitura, de muita competência. É um homem que tem um domínio fantástico na teologia. E o material didático, as 4 unidades que foram escritas por ele, o material está fantástico. Não deixe de ler o livro-texto da Educação Cristã e Ensino Religioso. Vamos dar continuidade? Mirando na tela. A teologia deve estar sempre a este serviço, aprender e ensinar. Enquanto não aprendermos a aprender, não poderemos ser mestres. O mestre, assim como o teólogo, tem paixão por ensinar, mas a sua paixão primária e prioritária deve ser a de ouvir a voz de Deus nas Escrituras. O mestre, efetivamente, não sabe tudo, porém deve saber tudo o que ensina. Aquele que não se assenta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. É fundamental, você que vai ser um educador cristão, que você venha ter a prática, o planejamento, a agenda, o hábito, o costume de se assentar, se debruçar sobre os livros, ler, pesquisar, meditar, ver vários livros sobre aquela temática, para depois ficar em pé e ensinar e expor a Bíblia Sagrada. Bom, a dignidade pessoal do apóstolo Paulo, além da dignidade pessoal que o professor deve ter, também ele deve apontar para além de si mesmo. Vejamos, o mestre cristão sabe que ele não é a mensagem. Contudo, está convicto de que tem a mensagem salvadora de Jesus Cristo e que esta deve ser anunciada. É muito interessante este tópico, apontar para além de si mesmo. Nós, como educadores, não podemos ter uma mensagem egocêntrica. Não. Devemos ter uma mensagem teocêntrica. Deus é o centro. Devemos ter uma mensagem cristocêntrico. Cristo é o centro. Devemos ter uma mensagem escriturística, a exposição da Bíblia. Portanto, quando você for expor uma lição, enfim, fazer uma homilia, uma pregação, que você não venha falar de si, que você não venha apresentar as suas qualidades, que você não venha fazer uma exposição egocêntrica, mas sim uma exposição teocêntrica, uma exposição cristocêntrica, uma exposição escriturística. Pois bem, terceiro ponto, todo educador cristão, a partir da vida do apóstolo Paulo, deve ter fidelidade doutrinária. Se quisermos ser considerados mestres cristãos, devemos ser fiéis à verdade bíblica. O ensino da palavra é um privilégio altamente responsabilizador. A fidelidade doutrinária parte do desejo de conhecer a palavra e expô-la em sua profundidade, abrangência e simplicidade. Nada mais, nada menos. O apóstolo Paulo tinha consciência de que a sua mensagem era pura e simplesmente todo o desígnio de Deus. Atos capítulo 20 e versículo 27. João Calvino vai dizer o seguinte: quando o ministro expõe o texto, deixa o texto falar, automaticamente Deus está falando com a membresia. Lembrando, Deus tem compromisso com as suas verdades eternas e bíblicas. Deus não tem compromisso com a criatividade.
do ministro, do professor, do educador, do pregador. Não, Deus tem compromisso com a sua palavra. Que você venha ser um educador que tenha fidelidade doutrinária. O ensino da palavra é algo profundamente sério, daí a advertência de Tiago. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Bom, diante disso, é importante ressaltar: sem oração jamais seremos competentes suficientemente. Piper vai dizer o seguinte: somos chamados ao ministério da palavra e da oração, porque sem oração, o Deus de nossos estudos será o Deus que não assusta, que não inspira, oriundo de uma prática acadêmica ardilosa. É importante percorrermos o caminho do estudo e o caminho da oração. João Calvino vai dizer: orare et labutare, oração e labor. Para a pessoa encontrar a real interpretação do texto, esta pessoa deve orar, depender da iluminação do Espírito Santo, e labutar, pesquisar, esmiuçar o texto. Martinho Lutero vai comparar o intérprete a um barco com 2 remos. Nós, como intérpretes da palavra, devemos ser como um barco. O barco em alto mar precisa de 2 remos, senão vai dar volta em círculo. E nós precisamos também de 2 remos, o remo do estudo e o remo da oração. Porque se você não ter o remo do estudo e não ter o remo da oração, você não vai chegar no seu destino, que é a real interpretação do texto. Somos chamados a expor as Escrituras em sua inteireza e profundidade, não as nossas opiniões. Barth vai dizer, Karl Barth, ele vai falar o seguinte: aquele que deseja pregar deve estudar muito atentamente seu texto. Em vez de atenção, seria melhor dizer zelo, ou seja, esforço de aplicação para descobrir o que se diz neste texto que está aí diante de seus olhos. Para isso é necessário um trabalho exegético, científico, porque a Bíblia é também um documento histórico, nasceu em meio da vida dos homens. Vamos dar continuidade. No cristianismo brasileiro, repleto de superstições, assim como foi o caso no período da Reforma Protestante, a teologia deve ter o sentido de resgatar a pureza dos ensinamentos bíblicos, a fim de purificar a mensagem que tem sido transmitida ao longo dos séculos. É uma tentação, por demais sutil, nem sempre perceptível, amenizar, torcer a palavra de Deus, para, num desejo pretensioso, tornarmos-nos mais agradáveis aos nossos ouvintes. Preste atenção, anote, preste atenção. A fidelidade doutrinária poderá nos conduzir à impopularidade, devido aos homens desejarem, muitas vezes, ouvir algo que satisfaça as suas inclinações pecaminosas. Tomemos cuidado. Quarto, consciência e assunção da sua vocação. Atos capítulo 20 e versículo 24. O que ensina deve ter consciência da sua vocação e também assumi-la com todos os riscos e privilégios inerentes. Atos capítulo 20, versículo 22 ao 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo tinha consciência de ter sido chamado para o ensino, e como em tudo, ele foi obediente à visão celestial. Por isso, obteve a certeza tranquilizadora e confortante de haver cumprido a sua missão com fidelidade. É interessante que nós devemos tomar muito cuidado em relação à nossa vocação. Porque quando nós somos vocacionados e passamos a exercer a nossa vocação, nós temos diante de nós privilégios e responsabilidades. Que venhamos nos atentar aos privilégios, que honra. Nós somos aqueles que vão expor as verdades bíblicas, ensinar as doutrinas bíblicas e teológicas.
mas também nós temos algumas responsabilidades. Devemos crer naquilo que ensinamos, devemos viver aquilo que ensinamos, devemos ter autoridade moral, autoridade espiritual, autoridade intelectual, devemos ter fidelidade doutrinária, devemos ter convicção da nossa vocação e assumir tais responsabilidades. Você, como futuro educador, você está preparado em assumir os privilégios, que são muitos, e também assumir as responsabilidades? Como eu disse a vocês, nós temos inúmeros privilégios e também inúmeras responsabilidades. Dentre elas, como estamos aqui discutindo em um curso de teologia, nós temos como uma grande responsabilidade sermos fiéis aos estudos. Termos uma biblioteca, percorrer o caminho da leitura, percorrer o caminho dos estudos, que nós possamos ser fiéis aos nossos estudos. E eu quero te motivar, quero te incentivar a ler o livro-texto. Não deixa de ler o livro-texto de nossa disciplina. E tenho certeza que você vai obter bastante conhecimento e vai edificar a sua vida e vai também edificar o seu trabalho. Vamos dar continuidade. Quinto, prepara sucessores. Atos capítulo 20, versículo 17, versículo 27 e o versículo 28. O mestre cristão deve ter a preocupação de instruir seus alunos, de tal forma que eles passem a ter condições, no momento certo, de ensinar. Temos de preparar sucessores que possam ocupar o nosso lugar, e de preferência em melhores condições que a nossa. É importante que dentre os nossos alunos surjam novos mestres em condições de continuar o nosso trabalho, melhorando, aperfeiçoando e, por que não, recriando. Um suposto profissionalismo educacional tem impedido que isto aconteça. Sem falar no medo que alguns têm de ensinar o pulo do gato, receando a formação de mais um concorrente. Na igreja não há lugar para esses temores pueris, pois o Deus que nos vocacionou tem sempre algo para nós no serviço do seu reino. Ele nos torna úteis dentro da sua seara, que continua sendo grande, e os trabalhadores, da mesma forma, continuam poucos. Não tenha medo. Há uma frase que diz assim: se você chegar no topo, no sucesso, e chegar sozinho, alguma coisa de errado você fez ao longo do percurso. Ninguém chega no topo, no sucesso, sozinho. Especialmente no trabalho eclesiástico, no trabalho da igreja local. Nós devemos contar com outras pessoas. É a dinâmica da distribuição dos dons pela parte do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E é Ele que distribui conforme lhe apraz. Conte com a ajuda de outros. E lembre-se, você não precisa saber tudo, você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer bem feito aquilo pelo qual você nasceu para fazer. E você precisa encontrar outros que venham fazer aquilo pelos quais eles nasceram para fazer. Vamos dar continuidade, mirando na tela, preste atenção e veja a tela neste momento. Por outro lado, é necessário que os discípulos se disponham a aprender. É importante que o discípulo, o aluno, tenha vontade de aprender. Por quê? É impossível ensinar alguém que não quer aprender. Um dos aspectos fundamentais no aprendizado é o tempo. Nem sempre consideramos o tempo como um recurso do qual dispomos. Sexto, aprende de Cristo, o Mestre por excelência. Como cristãos, a nossa matriz fundamental e perfeita é o próprio Jesus Cristo. Portanto, o que ensina deve aprender de Cristo, visto ser Ele, e somente Ele, o Mestre por excelência, o modelo inigualável. Jesus é o nosso Mestre por excelência, que você venha aprender com Ele. Conte sempre com os exemplos do nosso maior Mestre, o Mestre por excelência, Jesus Cristo. João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz,
façais vós também, afirmou Jesus. Assim podemos dizer que na vida e ensinamentos de Jesus encontramos também esses valores que o apóstolo Paulo teve. Quais são os valores que o apóstolo Paulo teve e que Jesus também teve? Primeiro, dignidade pessoal, Marcos capítulo 1, no versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Segundo, fidelidade doutrinária. Nos seus ensinamentos, Jesus nunca adaptou a verdade salvadora de Deus e a sua missão para satisfazer-se ou para agradar os seus ouvintes. Jesus nunca fez isso, por mais que amou os homens. Ele nunca se adaptou o seu ensinamento aos homens. Ele sempre teve fidelidade doutrinária. Terceiro, aponta para além de si mesmo. Aqui, é interessante ressaltar, aqui Jesus se constitui numa exceção. Jesus falava do Pai, contudo atestava com maior ênfase a sua identidade divina. Daí a sua expressão frequente, eu sou. Quarto, consciência e assunção da sua vocação. Jesus sempre soube qual era a sua vocação. Ele a assumiu integralmente até a cruz. Jesus prosseguiu em sua caminhada sem ilusões e falsas expectativas. Ele vai dizer em João capítulo 4, versículo 34, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quinto, prepara sucessores. É muito interessante este tópico. Jesus preparou discípulos, os quais se tornaram mestres, que formaram outros mestres, mantendo um elo ininterrupto até os nossos dias. Humanamente falando, se Jesus não tivesse preparado sucessores, seus ensinamentos teriam perecido após a sua morte. No entanto, entretanto, contudo, todavia, assim como Jesus usou o método de formação de discipulado, instruiu seus discípulos a fazerem o mesmo, Mateus 28, do 18 ao 20, cabe a nós não interromper essa magnífica sucessão de servos de Deus. Invista no discipulado. A Igreja do Senhor tem permanecido ao longo dos seus 2000 anos através do trabalho do discipulado. Fazei discípulos. Invista no discipulado. Vejamos, a educação cristã e a depravação total. Veit vai dizer, uma alternativa à instrução secular é a instrução cristã. Olha que interessante, a imago Dei, a imagem criada, a imagem desfigurada. Vocês sabem que o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus, porém, em Gênesis 3, o homem pecou. Quando o homem pecou, ele teve a sua imagem desfigurada. Ele teve a sua imagem desfigurada. Antes de pecar, Adão tinha uma compreensão genuína a respeito de Deus. Porém, a queda trouxe sérias consequências, a morte e a escravidão. Portanto, o homem, desde a queda, se tornou escravo do pecado. Sendo assim, a depravação total é justamente isto, a contaminação de todas as nossas faculdades pelo pecado. Após a queda, mesmo o homem não regenerado, continua sendo imagem e semelhança de Deus, porém, de modo bem desfigurado. Entretanto, a educação vai ter a sua importância e seus limites. A sua importância, porque vai propor uma transformação do indivíduo. Seus limites. A educação, ela é limitada, ela dependerá da graça de Deus para trazer o homem de volta à vida, para regenerar o homem. Vejamos, a educação é fundamental para a construção e transformação social. O progresso está associado diretamente à educação. Contudo, ela é mais do que a transmissão de informações. Ela consiste na formação ética do homem. A educação moral visa formar homens com valores éticos que envolvam deveres para com Deus, para consigo mesmo, para com seu próximo e para com a sua pátria. Entretanto, esta educação ela tem os seus limites. Por quê? A doutrina da depravação total é um pressuposto fundamental à educação cristã. O mero ensino não torna ninguém cristão. Sem a regeneração não há vida. Sendo assim, podemos afirmar
que a educação ela é importante, mas ela tem seus limites. Ela depende da graça de Deus. E aqui nós vamos ficar por aqui. As considerações finais. Nós vimos que na terceira unidade, nela aprendemos que educar é uma vocação, que o educador tem que crer naquilo que ensina, viver o que ensina e deve ser exemplo de autoridade moral, espiritual e intelectual e deve sempre apontar para Jesus, que é a fonte da verdade. E a educação, ela é relevante, porém ela tem seus limites e devemos contar com a graça de Deus. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.